Ô Daci, de que brasileiros o terceiro milênio vai se lembrar? Além de você, claro. Meu caro, é difícil. E eu sempre me pergunto, no ano 2500, há alguns livros que vêm do passado e vão ficar. Um que eu ajudei a pôr em circulação, que é o livro do Manuel Bonfim. É um livro, veja a história desse livro. Eu estava na biblioteca de Montevidéu, olhando o fichário, e encontrei uma ficha. América Latina, Mala de Origem, 503 páginas, publicada em Paris em 1903. Eu sou um brasileiro, escreve 500 páginas, nunca ouvi falar. Depois eu vim saber que o livro dele tinha provocado, no Silvio Romero, que era o mais eminente intelectual de então, um livro de contestação. Era um livro denunciando o racismo. Eu estou publicando esse livro agora na mais importante publicação, a Ayacucho, de Caracas, como ponto mais alto do pensamento latino-americano. E esse livro vai ficar. Ainda que ele estivesse morto até agora. Casa Grande Senzala vai ficar. Do Florestan Fernandes, que é um eminente sociólogo, vai ficar um livro que ele talvez não goste disso, que é um livro sobre os índios Tupinambá, que é de uma grande beleza. Vão ficar outros livros, como um, que é até extravagante que eu diga isso, mas tenham paciência. É um livro que eu vou escrever, que eu estou acabando de preparar. Vai ficar. Quem disse isso foi o Lévi-Strauss. Eu levei para o Lévi-Strauss ver o meu livro do processo de ação, um livro teórico. Ele disse, me interessou. Eu disse, mas mestre, que é isso? Eu escrevo um livro, é publicado. Ele disse, olha, Daci, você é um príncipe da observação. Tem uma capacidade enorme de observação, tanto que eu uso muito os mitos, as coisas que você colhe. E por isso é bobagem você fazer teoria. Eu disse, então, eu colho o material no campo, você teoriza. Isso é lá coisa que se diz. Ele disse, não, estou falando a sério, porque os seus livros vão ficar, os meus não. Porque a teoria dura 20 anos. E a convicção que eu tenho é o seguinte, os livros que focalizam povos que desapareceram, por exemplo, tantos outros, Jean Delery, tantos outros livros que focalizavam uma forma do ser humano, esses livros ficam. Esse diário que eu tenho, que eu vou preparar para publicar no próximo ano, ou talvez depois, são 600 páginas dos dias que eu vivi, 2 anos que eu vivi, com os índios no Pará e no Maranhão. É o dia a dia. Por que o senhor não publicou isso até hoje? Hoje não desapareceram, mas se descaracterizaram. Então, é muito provável que esse livro, por essa característica, fique alguma coisa da poesia, Carlos Drummond, João Cabral, Guimarães Rosa, Jorge Amado, quem não gosta de Jorge Amado, mas a verve do Jorge Amado, a criatividade, vai ficar. Nós já temos um acervo de literatura que nos retrata e que é o espelho que o Brasil se olha. Nós aprendemos a nos olhar assim. As mulheres brasileiras aprenderam a fazer amor com preto, foi lendo Jorge Amado. Aprenderam que era factível. Então, nessa área da sociologia, ou da política, ou da economia, o senhor acha que pode ficar algum livro do sociólogo e presidente Fernando Henrique Cardoso? Eu acho que Fernando Henrique não escreveu o seu livro ainda vai escrever. Fernando tem um livro podia fazer uma avaliação muito editado de ensaios com Falheto, que foi o mais editado, sobre subdesenvolvimento. Mas ele jogou fora esse título, ele não gosta mais. Tem um livro teórico sobre o negro no Brasil. Mas em vez de estudar o negro na Bahia, o negro em São Paulo, tinha muito negro, foi estudar o negro em Pelota, no Rio, então não tinha negro nenhum. Então não tem muita graça. Agora, o Fernando é muito melhor que os livros dele. O Fernando tem o direito de escrever um grande livro. E ele é melhor do que ele... É isso que eu ia perguntar. Como presidente, ele é melhor como sociólogo, não? Hein? Como presidente, ele é um bom sociólogo, não? Olha, eu acho que o Fernando, para ser presidente, ele teve que fazer uma aliança, não ser de presidente de graça. Então, o Fernando é o presidente do PFL, é o presidente do PSDB. É claro que isso significa compromissos, mas eu tenho a impressão de que o Fernando verdadeiro vai ser no segundo mandato. Ele vai conseguir que o presidente seja reeleito, e então ele será presidente, talvez, apoiado por nós. Aí melhora. Senador esplêndido, como eu gosto da sua expressão, lembrando
a recepção na Universidade de Brasília, que o reitor tinha esquecido como que se chamava o reitor, que é magnífico, né? Esse termo engraçado, e acabou saindo esplêndido. Então, é isso que eu me lembrei quando o senhor começou a falar. Mas uma frase sua logo no começo, que o senhor poderia ter sido um grande intelectual em qualquer uma das áreas que o senhor trabalhou, pesquisou, trabalhou, fez teoria, etc. Mas houve essa irresistível atração pela política. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, porque hoje nós estamos vendo um descrédito quase que absoluto, não apenas nos políticos individualmente, mas, infelizmente, na atividade política com a sua possibilidade transformadora. Eu, como trabalho justamente na criação de uma escola de governo para entusiasmar os jovens, aliás, o senhor esteve lá e foi um sucesso total, eu gostaria que o senhor desse esse testemunho, como é importante se acreditar na atividade política, essa capacidade transformadora, e o que isso foi para o senhor? Olha, política é atividade humana fundamental. É aquilo que move com o destino humano. É aquilo que define o que vai acontecer com comunidades. É vitalmente importante. Há países que deram certo por coincidência da história, por competência deles, e que não confiam em intelectuais. A Inglaterra não dá a menor confiança para intelectual, nem para sociólogo, nem para antropólogo, nem para politicólogo. A Alemanha também não, os Estados Unidos também não. Mas países que não deram certo têm que dar um pouco de atenção. Então, há um lugar para nós meditarmos sobre isso. No meu caso pessoal, eu, aos 17 anos, saí de uma cidade pequena e caí em Belo Horizonte. Era um rapazinho inteligente, tentando estudar medicina, tomava bomba todo ano e queria suicidar. E estava muito agitado. Escrevi um romance de 300 páginas, o que estudante de medicina não escreve, então eu tinha que tomar bomba. Mas o que me interessava ali era a guerra de integralistas e comunistas. E eu aderi aos comunistas. Por quê? Eu acho que é porque um chato foi integralista antes e eu não quis ficar com ele. Não sei, eu não tinha preparação para saber. Os integralistas tinham um certo encanto como nacionalistas, que os comunistas não eram. Mas eu senti, e também, o livro do Jorge Amado sobre Prestes, a figura do Prestes, me impressionou muito. Os comunistas me fizeram muito bem. Os comunistas me fizeram responsável pelo destino humano. Me interessa o que acontece aos homens na Indochina, no Paraná, no Peru, me interessa. Isso, você assumir o destino humano, é muito importante. Tanto que os jovens de hoje, eu pergunto, quem é que vai fazer-os responsável pelo destino humano? Isso era muito importante. Isso me ajudou muito. Aí eu continuei brincando de comunista, mas eu vim para São Paulo estudar em São Paulo. Em certo momento, uma briga muito grande minha com a minha família, larguei medicina e vim estudar sociologia e antropologia aqui. Eu era orientador da célula da Light. E eu brincava de ser comunista e queria ser comunista profissional. Mas um dia o Partido Comunista fez uma reunião, quando eu me formei, eu devia substituir o Câmara Ferreira, que era diretor do jornal Hoje. Eu queria isso. E queria ser revolucionário profissional. Mas o Partido Comunista tinha mais juízo que eu. Você disse, não, faz isso não. Você tem uma proposta para estudar os índios, vai estudar os índios. Então, foi uma decepção. Eu creio que era tão agitado que eu fazia medo neles. E eu devia ter um pendor trotskista, qualquer coisa assim. Tinha medo. Independente, O certo é que eles me liberaram. Então, eu não sou renegado, nem fugido, nem nada. Eu sou licenciado do Partido Comunista. E continuei nos próximos 10 anos. Eu fui trabalhar com os índios. Então, eu não fazia política nenhuma. De repente, em 54, eu levei o susto da minha vida. O suicídio do Getúlio. Eu disse, que é isso? Não há mar de lama. Esse homem vai criar a Light e vai criar a Petrobras. Em função disso, ele é levado ao desespero e se dá o drama mais tremendo da história brasileira. Um homem de 72 anos, da minha idade, às 7 da manhã, aponta um revólver e arrebenta o coração. Foi o modo de virar. A direita teria tomado o poder. Lacerda teria sido presidente da República. Quem foi eleito foi o JK. Ele deu uma virada tremenda na política brasileira. Essa virada fez a minha cabeça. Eu aí comecei a pensar, não é o meu papel